Educação em Debate está de volta e nesse bloco vamos identificar a autoestima. Né? A autoestima é uma questão de medida. Não há ninguém que seja completamente desprovido de uma autoestima positiva e também ninguém que não seja preciso ou necessário desenvolver essa autoestima. Né? Sim, a autoestima, a pessoa pode ter uma autoestima elevada, baixa ou média. E como identificar? A pessoa tem autoestima elevada quando ela se sente confiante, competente, merecedora. O contrário disso é quando a pessoa está com a autoestima baixa, ou seja, ela tem um sentimento de inadequação, tem um sentimento de estar errado, que nada que ela faz está bem, está bom, nunca, ela se arruma, mas nunca está bonita, ela faz alguma coisa, mas nunca está certo, nunca está suficientemente bom. Não se sente merecedora. Tudo que, quando é elogiada, fala, não é tanto assim. Né? Quando ganha o presente, não precisava, você lembrou de mim. Então, ela está sempre se sentindo assim, não mereço, não posso, não consigo. E a autoestima média oscila, né? Há uma Flutua, né? flutua, vai, uma hora está assim, às vezes está se sentindo bem, dependendo, por exemplo, se for em relação ao corpo, né? Com determinadas roupas se sente muito bem, mas daqui a pouco se sente nada. Essa é a autoestima média. Então, a pessoa precisa, sim, se olhar, se perceber, se trabalhar. A gente também tem que observar aí que existe uma diferença entre autoconceito e autoestima. Falávamos que a autoestima auto é referente a si próprio, e estima tem a ver com consideração, com respeito. O afeto que tem por O si mesmo, né? afeto que tem por si mesmo, né? E o autoconhecimento é o quê? Conhecimento que tem de si próprio. Então, é preciso que a pessoa se conheça e, a partir desse conhecimento, passe a aceitar, bom, eu sou assim. Não no sentido de ficar, não vou fazer nada então para melhorar, porque eu sou assim. Não, vai melhorar, vai crescer, mas se aceitar. E pode ser uma pessoa com autoestima elevada aceitar e compreender que tem suas limitações? Sim, eu não preciso ser 10 e maravilhosa em tudo, mas naquilo que eu acho importante para a minha vida, aquilo que me traz felicidade, aquilo que me traz bem-estar, aí eu tenho que caprichar e fazer aquilo que, como a Mônica falou, eu posso, eu mereço e eu Se consigo. sentir merecedor, né? O interessante é que tem situações, a pessoa ela é estimada pela família, né? É amada pelos pais, pelo marido, pela esposa, mas ela não se ama. Ela é amada, mas ela não se ama. Ou não se sente amada. Ou, por outro lado, né, na área profissional, as pessoas veem nela uma figura de competência, de habilidade, de segurança, mas ela se sente inútil. Né? Tem essas situações completamente diferentes, né? Ela tem um aspecto de aprovação e de aclamação e até de estima pelas pessoas. Né? As pessoas gostam, aprovam, acham uma pessoa segura, veem um aspecto externo, mas por dentro aquele turbilhão está dizendo às vezes ao contrário. Ao contrário. E você sabe que a gente, assim, não é uma questão de julgar o outro, nem de julgar ninguém, mas a gente não consegue também viver, eu quero falar do julgamento, mas não no sentido de julgamento, no sentido de criticar e de ferir os outros, não. Mas de consideração na vida. O tempo todo a gente está avaliando alguém ou alguma coisa, uma situação e a nós mesmos. Dessas avaliações, desses julgamentos, mas não vai aqui a palavra julgamento no sentido pejorativo, não. Mas assim, no sentido das avaliações, das considerações que fazemos a respeito da vida de nós próprios, dos outros, das situações, a pior avaliação, a pior, que pode dizer assim, se for no sentido negativo, né? A mais importante, a mais séria avaliação ou julgamento que se faz é a respeito de si próprio. É a mais valiosa. Então, aquilo, como eu me julgo, como eu me considero, como eu me vejo, é muito importante para que eu possa ter uma vida produtiva, para que eu possa ter uma vida feliz, para que eu possa me sentir bem. Então, assim, se eu vou viver 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70, 80 anos, eu preciso viver bem, não é? Isso interessante é que tem pessoas que elas são tão condescendentes com os outros, mas são muito severas consigo mesma. Ela tem uma autocrítica muito forte, assim, ela deixa passar, o outro fez, não, mas não foi tão errado assim. Mas quando ela está falando dela, ela se pune, não gosta e tem aquele sentimento, assim, autocrítico no último grau, sabe? E isso da pessoa ter esse senso crítico muito aguçado a respeito dela mesma, faz, na maioria das vezes, com que ela se machuque muito.
Ela se cobra, ela se machuca, ela se exige, e isso também é uma forma assim, eu não mereço errar, eu não mereço ser humana, eu tenho que, para ser aceita, para ser amada, eu tenho que ser perfeita, né? Eu tenho que ter uma capacidade de produção e de eficiência fora do comum. Não precisa ser assim. Somos humanos, somos falíveis, estamos a caminho de nos tornar pessoas melhores. Então, como você falou, Mônica, a vida é uma escola e é mesmo, né? Então, precisamos nos aceitar. Precisamos ser benevolentes com nós próprios, aceitar nossas limitações, aceitar as nossas coisas boas. Não tem problema, não é vaidade dizer, eu sou boa nisso, eu sei fazer isso bem feito, eu gosto. Então, quando alguém elogiar, agradeça simplesmente, né? Por que elogia a gente fala assim, bonita a sua roupa, você gostou, comprei, é baratinho, então, eu gosto da minha bolsa, é tão velhinha. Tem tantos anos. Aí ganho presente, não precisava. Isso é uma forma de se desmerecer. Então, você elogiou, muito obrigada, você está bonita, obrigada, você também. Né? Então, se aceita o elogio que o outro faz para você, aceita o sorriso que o outro te dá, aceita a vida que você recebeu, viva a sua vida da melhor forma, dê o melhor de si para você mesmo. Né? E assim você vai dar também o melhor de si para os outros. Exato. A natureza da autoestima, ela não é nessa natureza, né, que é inerente a gente, ela não é nem competitiva e nem comparativa. A gente não tem que ter esse padrão de comparação ou de competição, porque isso vai gerar sofrimento. Isso vai gerar sofrimento. A gente não precisa expressar essa nossa autoestima pelo ideal de diminuir o outro para tentar se sentir um pouco elevado e nem nessa competição de se querer ser melhor que o outro. Cada um tem sua própria característica, tem um dom que só ele pode desenvolver, que só ele possui. Né? Essa é a graça do ser humano. O ser humano é ímpar, o ser humano pode ser parecido no físico, mas na essência, né? Nessa essência que eu falo assim, de dons, de características, ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. E isso que é bom. Né? Assim, o que faz a gente ser especial é a individualidade da gente. Então, não tem ninguém igual a mim. Exato. Né? Que bom que não tem. E não tem ninguém igual a você. Então, é isso que faz a riqueza da vida. Que bom que é assim. Então, eu não preciso também ter as pessoas comumente pensam assim, fulano tem uma autoestima elevada, mas é uma autoestima elevada até que ponto? Não precisa ser elevadíssima, senão pode ser arrogância, né? Então, é uma autoestima adequada. A gente fala em autoestima elevada, mas, na verdade, devemos todos trabalhar para termos uma autoestima adequada, uma autoestima saudável. E a autoestima saudável é aquela que você não briga com ninguém, você não entra em guerra com ninguém, nem com os outros, nem com a vida. Aí eu posso aproveitar, me lembrei agora de um pensamento daquele filósofo, Masaharu Taniguchi, que a gente gosta muito, estuda muito sobre o ensinamento dele. Ele diz que o homem sábio não entra em discórdia, não entra em briga, não entra em desarmonia com ninguém, nem com ele próprio, nem com o outro e nem com a vida. E o homem que não briga com nada nem com ninguém é um homem que tem uma autoestima adequada. Sabe por quê? Porque ele está bem com ele mesmo. Né? Então ele pode estar assim no furacão, mas ele está ali no olho do furacão, bem sereno e tranquilo, seguro de que a tempestade passa, tudo nessa vida passa, mas a gente fica. Então eu costumo dizer para os meus clientes, às vezes em algumas palestras, quando vier uma adversidade, quando vier uma ofensa, quando vier uma crítica que te agrida, deixa aquilo atravessar você e ir embora. Não pegue aquela dor para você, não carregue esse fardo. As coisas ruins passam, mas a gente fica. Então, se a gente vai ficar, pelo menos vamos ficar inteiros, vamos ficar seguros, autoconfiantes, felizes, não é, Mônica? Exatamente. A gente fez uma listagem, mais ou menos, para a gente saber os problemas relacionados à baixa autoestima, né? E neles a gente relacionou ansiedade, depressão, medo de intimidade, abuso de álcool ou drogas, né? Medo do sucesso, deficiências no trabalho ou na escola, dificuldade nos relacionamentos. Isso tudo, né, Suzana, tem a ver assim, você estava falando aí de se sentir merecedor. Às vezes eu gosto de colocar duas palavrinhas que são bem próximas e que refletem esse tipo de autoestima positiva, que é a adequação e o equilíbrio. E eu posso acrescentar mais Pode. uma? A adequação e as duas palavras que eu amo na vida, que são equilíbrio e simplicidade. Sabia. Uma pessoa que tenha adequação, que se sinta adequada,
equilibrada e simples, dificilmente erra, dificilmente se desarmoniza, dificilmente fica infeliz. Pode até ter problemas, pode até precisar ajustar, não é? Mas assim, infelicidade, grande sofrimento não tem, porque ela realmente está de bem. Ela está de bem com a vida, ela está de bem com ela. Ela se ama, ela se acaricia, ela se respeita. Então, entra aquela questão, a autoestima é o que eu sinto em relação a mim, como eu me sinto, né? Se eu me respeito, se eu me amo. E vem as perguntas que eu faço normalmente no meu consultório assim, para as pessoas. Você toma banho para você? Aí eles estranham muito, né? Você se arruma para você? Você faz carinho em você? Você lê para você? Você dorme para você? Você fecha os olhos para você? Você faz silêncio para você? Você toma um cafezinho gostoso para você? Você arruma a casa para você? Você sorri para você? Se a resposta é sim, você está de bem com você e tem uma autoestima elevada. Quando a pessoa se gosta, ela se sente adequada em todas as situações. Quando a pessoa não gosta, né? Quando ela tem ela às vezes olha no espelho e tem uma estranheza, né? Se eu não gosto de mim, eu vou criar situações para eu sofrer. A nossa mente, ela tem esse entendimento, ela não faz a leitura assim, isso não é bom para você e isso é bom. Ela tem o entendimento do que é o seu desejo. E o seu desejo, assim, eu não gosto de mim. E a nossa mente inconsciente, ela vai trabalhando para satisfazer esses desejos. Então, se você não gosta de você, eu vou criar uma situação para você sofrer. Parece meio, meu Deus, sou eu que crio essas coisas monstruosas. Mas a gente vai, na nossa mente, né, a gente pode um dia aprofundar esse assunto para falar sobre autoconhecimento. A gente tem aqui na nossa mente inconsciente esses autossabotadores, porque é o que a gente pensa. E o que a gente pensa está gerando ali um desejo daquilo ser concretizado. Exatamente. A gente assistindo uma palestra, tem um professor da USP, professor de ética, que ele falou o seguinte: se você vai viver com você o resto da sua vida, o mínimo que você pode ter e desejar e fazer é gostar de você mesmo. É se gostar, é se aceitar. É de você olhar para as coisas que você faz e sentir orgulho. Se você vai viver com você para o resto da vida, olha para você e se gosta. Olha para você e fala assim, eu mereço ser feliz. Isso é tão importante, né, Mônica? Porque assim, a gente pode descartar uma porção de coisa na vida. Exato. A gente pode mandar uma porção de gente embora, mas a gente não pode descartar da gente mesmo, a gente não pode se mandar embora. Então, é melhor fazer as pazes com a gente mesmo, é melhor a gente se amar, é melhor a gente se aceitar, é melhor a gente se agradecer, é melhor a gente olhar para a gente e falar assim, olha, você é uma pessoa legal e eu quero viver bem com você. Não é? Custa pouco e rende muito. Essa questão de você se valorizar, né? Olhar para você e falar assim, eu não fui tão bem aqui, mas eu posso melhorar. Eu não fui do jeito que eu imaginava que poderia desempenhar, mas eu sei que eu posso fazer melhor. Isso é gostar de você. Isso é olhar para o que você faz e falar assim, vai dar certo. Não foi agora, mas vai dar. Thomas Edison passou por isso 100 vezes e deu certo. Então, vamos finalizar. Eu leio ou você lê? Lê, você que é apaixonada por Rubem Eu Alves. gosto muito de Rubem Alves, esse educador maravilhoso. Então, vou ler uma frase que é dele, que diz o seguinte: quem não tem jardins por dentro, não planta jardins por fora e nem passeia por eles. Então, a gente finaliza esse segundo bloco, Educação em Debate vai para o comercial. E no próximo bloco, vamos falar em como desenvolver a autoestima.